Olá, amado, amada no Senhor Jesus. Nesse vídeo no card acima, fiz a leitura do Evangelho de Marcos, o capítulo 1, com um comentário do mesmo. Se ainda não viu, abra sua Bíblia e leia comigo. Enquanto você lê, deixe o vídeo rodando, assim você vai ajudar o canal. Sou o pastor Celso e hoje o nosso desafio é ler o capítulo 2 de Marcos. Mas nós temos um desafio maior ainda, que é ler toda a Bíblia, capítulo por capítulo, e comentando cada capítulo. Não esqueça de se inscrever no canal. Vamos à leitura de hoje. Marcos 2 se concentra em eventos da vida de Jesus quando ele pregava e fazia milagres e os fariseus e escribas começavam a incomodar Jesus. Durante este tempo, houve um homem que sofria de paralisia que foi trazido para Jesus curá-lo. Convido você a acompanhar a leitura dos versículos 1 a 12 comigo. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tanto que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levante-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Jesus provavelmente estava na casa de Pedro. As pessoas que trouxeram aquele homem que estava debilitado pela paralisia acreditavam que Jesus poderia curá-lo. Quando Jesus ouviu, ele disse que os pecados deste homem estavam perdoados. Ao ouvir isto, muitas pessoas começaram a comentar negativamente sobre Jesus, pois não achavam apropriado que qualquer ser humano perdoasse os pecados de alguém. Isso era algo que só Deus podia fazer, e eles ainda não aceitavam ou compreendiam que Jesus era o Filho de Deus, que ele era o próprio Deus. O que é mais fácil de acreditar? Que seus pecados estão perdoados ou simplesmente curar? Jesus então, ele curou o homem. Ele disse-lhe para se levantar da cama e caminhar em direção à sua casa. Obviamente, todas as pessoas que viram não podiam acreditar em seus olhos, vendo aquele homem se levantando, pois este homem estava doente há muitos anos e era uma condição incurável. As pessoas que estavam presentes ficaram realmente espantadas e glorificadas, glorificando dessa forma a Deus
quando viram este milagre. Assim percebemos que o ponto principal aqui nessa leitura é a autoridade de Jesus. Convido você a continuar na sua Bíblia, agora dos versículos 13 ao 17. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coleteria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntava aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Marcos descreve como Jesus se mudou para outra região. No caminho, ele conheceu Levi e disse-lhe para segui-lo, e Levi o seguiu. Não há discordância em afirmar que Levi seja Mateus, funcionário da coletoria de Herodes Antipas, tetrarca da Galileia. Pelo jeito, a única coisa que Mateus não largou para seguir a Jesus foi a pena e o tinteiro, pois temos um belo evangelho escrito por ele, através da ação do Espírito Santo, e este está entre nós ainda hoje. E mais à frente nós queremos lê-lo. Agora continuamos a leitura dos versículos 18 ao 22. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: pode, porventura, jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e neste tempo jejuarão. Ninguém costuma remendar de pano novo uma veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha, e fica maior a rotura. Ninguém põe o vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Aqui temos outro encontro que Jesus tem com os fariseus. Mais uma vez, os fariseus tentam provar que Jesus é uma fraude e fazer as pessoas duvidarem de seus ensinamentos. Perguntaram a Jesus por que seus discípulos não jejuam. Jesus usa a figura do noivo. Ele é o noivo e a sua igreja é a noiva. Todos nós que estamos na igreja estamos em festa por causa do noivo, e nele nós temos aquele que completa todas as coisas. Sobre o jejum, nós queremos falar em outro vídeo, e Jesus é categórico em afirmar: se você jejua, que isso seja feito em secreto. Não transpareça isso a outras pessoas. É para o teu benefício, para o teu corpo. Lemos agora dos versículos 23 a 28. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-se os fariseus: vê, porque fazem o que não é lícito ao sábado? Mas ele lhes respondeu: nunca leste o que Davi fez, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar,
e comeu os pães da propiciação, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele, e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. E aqui nós vemos que eles também pegaram no pé, porque os discípulos estavam arrancando espigas em um sábado, um dia de descanso, um dia sagrado para os judeus. Por isso os fariseus, eles falaram com Jesus dessa maneira. Eles afirmaram que Jesus era contra a lei de Deus. Mas Jesus, ele aponta que os mandamentos não são para impor restrições religiosas, mas para satisfazer a necessidade física e espiritual do ser humano. Para isso, ele usa uma figura relevante para os fariseus: Davi. Assim, Jesus deixa claro que o sábado foi criado para o ser humano e o mesmo tem que decidir o que vai fazer nele, ou isso também em qualquer outro dia. Além disso, o sábado foi criado para obras de amor. O que era mais pernicioso no sábado? A atitude dos discípulos de Jesus querendo se alimentar, ou a dos fariseus querendo colocar Jesus contra a parede? Assim, Jesus responde usando parábolas para justificar suas ações. Assim, a hostilidade a Jesus chegou ao ponto de eles quererem sua morte. É isso aí. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários abaixo. Não esqueça de se inscrever. Deus abençoe sua vida. Até a próxima leitura.